Salve, meu nobre! E aí, beleza? Tranquilão? Olha só, eu parei em partícula passivadora pelo seguinte. Partícula passivadora é algo que precisa ser bem entendido. Se você não entender legal, não adianta. Que nem um Tais mania, que louco, furacão, em 2 minutos dá uma aula disso. Não tem como. Aí eu preferi deixar para hoje, tá? Não fica brigado comigo, não. Vou falar de partícula passivadora agora, bonitinho, redondo, para você sair daqui sabendo partícula passivadora. Beleza? Olha aqui. Alugavam-se, olha só como está sangrando esse quadro. Daqui a pouco eu vou pular para outro. Alugavam-se apartamentos aqui. Lembra que eu falei? Verbo transitivo direto, partícula passivadora e sujeito. Esse sujeito, obviamente, nunca é preposicionado, tá? Porque sujeito nunca é preposicionado. Quando você diz alugavam-se apartamentos aqui, o que é isso? Que apartamentos eram alugados. Então, se você diz apartamentos eram alugados, isso significa o quê? Significa que apartamentos sofreram ação verbal. Tá claro isso? Maravilha. Se você tem um sujeito sofrendo a ação, você diz que a partícula C é apassivadora. Agora, essas outras frases que a gente está vendo aqui, eu vou pular e a gente vai ver. Olha aí, coisa linda. Olha a minha letra. Gostou? Horrível, né? Mas eu acho que dá para ler. Se não der, eu vou falar em voz alta até você entender, gravar as frases. Sabe-se que as línguas evoluem. Raciocina. Quem sabe, sabe alguma coisa. VTD. Aí vem a partícula C, né? Aí tu fica pensando assim, bom, calma aí. Partícula C, vamos ver se pode ser reflexivo. Sabe-se. Sabe a si mesmo? Não, não é isso. Então deixa eu ver outro. É a partícula integrante. Quem sabe, sabe alguma coisa. Não precisa da partícula C, então não é integrante. Deixa eu ver se é expletiva. Sabe que as línguas evoluem. Pô, mas aí a ideia é outra, porque ele sabe alguma coisa. Nesse caso não é isso. Quando eu digo sabe-se que as línguas evoluem, isso significa dizer que algo é sabido. Sabe-se isso. Ou seja, isso é sabido por alguém. Quando você diz sabe-se que as línguas evoluem, isso significa dizer que isso, ou seja, que as línguas evoluem, é sabido. Pô, calma aí, essa parada deve ser particular passivadora mesmo, hein, Pestana? Ué, mas é claro que é, afinal de contas eu estou falando disso. Olha pra mim. Sabe-se que as línguas evoluem, meu camarada? Quando eu digo sabe-se que as línguas evoluem, faça o seguinte. Raciocina. VTD? Ótimo. Substitui toda essa oração por isso. Substituiu? Beleza. Agora, coloca esse verbo aqui em forma de locução verbal. Em forma de verbo ser mais particípio. Vê se vai ficar bonita a frase. Sabe-se que as línguas evoluem. Isso é sabido. Ah, Pestana, tranquilo. Se está tranquilo, raciocina. Esse C é uma partícula apassivadora. Porque quando você diz isso é sabido, o sujeito aqui está sofrendo a ação verbal. Beleza? Porque alguém sabe alguma coisa. E aí você diz, isso é sabido. Esse isso que você está falando é o paciente. É o termo que sofre a ação de alguém saber alguma coisa. Beleza? Tranquilo? Show de bola, hein? Sabe-se isso, isso é sabido. Tranquilo? Se você conseguir transformar o verbo junto com a partícula C em locução verbal, ser mais particípio, não respira. Esse C vai ser uma partícula passivadora. Beleza? Lembra daquele exemplo? Olha pra cá. Vende-se casa. Casa é vendida. Vendem-se casas. Casas são vendidas. Venderemos casas. Não, aí não tem nada a ver, não tem partícula passivadora. Deixa eu mudar então. Vendiam-se casas. Casas eram vendidas. Ah, entendi. Se eu conseguir passar então o verbo para a locução verbal, ser mais particípio, então o ser é partícula passivadora. É isso aí. Quer ver, se não é? Guerra se faz com armas. Paz se faz com amor. Vê se você consegue transformar um verbo numa locução verbal. Vai. Guerra é feita com armas.
Dá, tranquilo, Pestana. Paz se faz com amor. Paz é feita com amor. Ah, tranquilo, Pestana. Meu camarada, o bizu é esse. Eu, por exemplo, quando faço uma prova, quando corrijo uma prova, eu sempre olho assim. O verbo é VTD? É. O verbo é VTD. Aí vem a partícula C. Aí eu já desconfio logo. Essa parada deve ser partícula passivadora. Para fechar o caixão, olha o que eu faço. Eu coloco o verbo em forma de locução verbal. Em forma de locução verbal, ser mais particípio. Se eu consigo fazer isso, eu não tenho dúvidas. Esse ser é uma partícula passivadora desde criancinha. Beleza? Testa. A hora da verdade. Vamos lá. Dar-se-á um presente ao professor. Vamos lá. Vê se você consegue passar esse troço horroroso em forma de locução verbal. Lembrando, dar-se-á um presente ao professor significa que um presente está sendo dado, foi dado ou vai ser dado? Vai ser dado. Não é isso? Então, vê se não é isso. Olha pra cá. O verbo dar é VTDI. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Só que eu tenho esse ser junto ao verbo. Será que eu consigo transformar isso em locução verbal? Ser mais particípio? Claro que eu consigo. Vê se eu não consigo. Dar-se-á um presente ao professor igual a será dado um presente ao professor. Ah, porra, tranquilão agora, Pestana. Agora eu entendi. Pô, é só você pegar o verbo VTD ou VTDI, né, nesse caso, que tiver a partícula C e transformar em locução verbal, ser mais particípio. Se eu conseguir isso, esse ser é uma partícula passivadora. Ah, agora eu entendi, pô, molezinha, molezinha. Olha aí, ó. Um presente, sujeito. Será dado a quem? Ao professor. Objeto indireto. Aí você me pergunta assim, o que será dado ao professor? Não é a pergunta que a gente faz para o sujeito? Um presente. Olha para mim rapidinho, vamos lá. Maria comeu o bolo. Quem comeu o bolo? Maria. Será dado um presente ao professor. O que será dado ao professor? Um presente. Percebe que se eu consigo pegar um verbo que está junto de uma partícula C, que eu ainda não sei o que é, passar para a locução verbal, ser mais particípio, eu estou diante de uma partícula apassivadora. Beleza? Beleza? Ficou claro isso? Vamos lá, vou te dar outra frase, aqui entre nós. Uma frase um pouco mais complexa. Aqui não se devem deixar as crianças soltas. Aqui não se devem deixar as crianças soltas. Pega aí esse se devem deixar e coloca o verbo ser mais particípio. Vê se não vai ficar assim, ó. Aqui não se devem deixar as crianças soltas. Aqui não se devem deixar as crianças soltas igual a as crianças soltas não devem ser deixadas aqui. Conseguiu? Esse exemplo é um pouco mais complexo, porque eu estou falando agora de uma estrutura maior. Aqui não se devem deixar as crianças soltas, as crianças não devem ser deixadas soltas aqui. Beleza? Um exemplo um pouco complexo, um pouco maior. O fato é, se eu conseguir pegar o verbo e colocar em forma de locução verbal, ser mais particípio, partícula passivadora, Brasil, não tem mais como errar. Tá safo isso? Tranquilo? Maravilha. Pô, Pestana, pronome oblíquo é coisa pra caramba, né, meu camarada? É, irmão. E não acabou, não. Porque eu vou falar de colocação pronominal agora. Por que eu vou falar de colocação pronominal? Ué, pronome oblíquo tem tudo a ver com colocação pronominal. Então não deixa a peteca cair, vem comigo. Vamos lá. Colocação pronominal. Qualquer dúvida, meu aluno, manda um e-mail, a gente está aqui para ajudar.
Beleza? Da melhor forma que a gente puder. Colocação pronominal. O que é isso? Lembra dos pronomes oblíquos átonos? Lembra deles? O, a, os, as. Lembra disso? Que se desdobram em lolá, los, las. Lembra? Noná, nos, nas. Lembra disso? Além dos pronomes me, te, se, nos, vos, lhe, lhes. Lembra disso? Show! Quando eu digo colocação pronominal, isso significa que você vai usar esses pronomes oblíquos átonos numa determinada posição, numa determinada colocação em relação ao verbo. Como assim? Olha pra mim, rapidinho. Você chega à padaria e diz assim, seu Manel, me dá um pão, por favor. Eu quero 2 pães suíços. Me dá um pão. É assim que você fala no dia a dia, né? Me dá um pão. Pô, Pestana, qual o problema? Colocar um me, que é um pronome oblíquo átono, antes do verbo. Sabe qual é o problema? De acordo com a norma culta, o pronome oblíquo átono não fica antes do verbo quando você inicia uma frase. Você entendeu isso? Me dá um pão, seu Manel. Não, você diz o quê? Dá-me um pão, seu Manel. Você coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo. Está entendendo o que é a colocação pronominal? Dependendo da posição do pronome oblíquo átono, o pronome pode estar antes do verbo? Pode. Pode estar depois do verbo? Pode. E lembra que a gente viu no exemplo agora há pouco? Dar-se-á um presente ao professor? O pronome está no meio do verbo. Dar-se-á. Esse se é um pronome oblíquo átono, claro, né? Está no meio do verbo. Qual é o nome que a gente dá isso? Vamos ver? Relembrando, hein? Você já ouviu falar disso alguma vez na tua vida, com certeza. O que seria a próclise? É quando o pronome está antes do verbo. Nós, brasileiros, nos amarramos em próclise. Tem até um poema do Oswald de Andrade, que ele diz assim, dá-me um cigarro, diz a gramática do aluno, do mulato sabido. Eu não me lembro muito bem, mas é por aí. Mas na nação brasileira, todos nós dizemos todos os dias, deixa disso, meu camarada, me dá um cigarro. Olha aí, o cara está brincando ao escrever esse poema, ao ter escrito esse poema, com a maneira como os portugueses usam o pronome oblíquo átono, que é depois do verbo, e a maneira como nós falamos. Tanto que o poema termina, deixa disso, meu camarada, me dá um cigarro. Ele começa com dá-me e termina com me dá. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente usa o pronome antes do verbo. Tem algum problema? Não, não tem problema, mas tem regra. Tem algum problema usar o pronome depois do verbo? Não, não tem problema, mas tem regra. Tem algum problema usar o pronome no meio do verbo? Não, não tem problema, mas tem regra. E a gente na prova precisa saber a regra. Caiu uma questão na FCC agora, acho que é TCE São Paulo. Não foi TCE São Paulo. Enfim, uma questão agora, fresquinha, ou TRT Paraná ou TCE São Paulo, foi uma dessas. Beleza? Próxima, sim, questão saiu agora há pouco. A questão era assim, o cara colocava um sujeito, aí vinha um monte de termo intercalado, aí depois vinha um verbo com pronome oblíquo átono. Aí o cara perguntava se você podia colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo. E aí, pode ou não pode? É isso que a gente vai ver hoje. Porque na prova um monte de gente errou, pensando que não pode. Eu vou explicar por que pode e por que não pode. Quando pode e quando não pode. Beleza? Colocação pronominal. Trata da correta posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Seja antes, no meio ou depois do verbo. Próclise, antes do verbo. Mesóclise, no meio do verbo. Ênclise, depois do verbo. Tranquilo? Vamos ver os casos? Os maiores casos são de próclise. Vem, vamos lá. Próclise, pronome oblíquo átono antes do verbo. Não é isso? Então vamos ver. Não se esqueça de mim. Pronome oblíquo átono antes do verbo. Por que ele está antes do verbo? Vamos lá. Primeira regra de próclise. A primeira regra de próclise é essa daqui. Quando você tiver um vocábulo antes do verbo que tenha sentido negativo, como não, nem, nunca, jamais, tampouco, ninguém, nenhum, nada. Quando você tiver um vocábulo de sentido negativo
antes do verbo, o pronome oblíquo átono vai ficar atraído por esse termo de sentido negativo. Portanto, o pronome oblíquo átono vai ficar antes ou depois do verbo? Antes do verbo. Afinal de contas, estamos falando de próclise. Beleza? Portanto, você nunca vai dizer assim, ó, não esqueça-se de mim. Por que não, Pestana? Porque essa palavra de sentido negativo atrai o pronome oblíquo átono para pertinho dela. De modo que o pronome oblíquo átono fica antes do verbo. Beleza? Show? Maravilha. Continuando. Agora se negam a depor. Agora se negam a depor. O que é esse agora? O agora é um advérbio. Ué, Pestana, você está querendo dizer que o advérbio também atrai? Também é uma palavra atrativa? Exatamente. O advérbio é uma palavra atrativa. Atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Eu não poderia dizer assim, Pestana, agora negam-se a depor? Olha para mim. Atenção. Preste bastante atenção. Se vier uma palavra atrativa, seja uma palavra de sentido negativo, seja um advérbio, como a gente viu até agora, atraindo o pronome oblíquo átono, o pronome oblíquo átono vai ficar antes do verbo, ponto. Mas, se tiver alguma pausa, essa pausa pode vir em forma de vírgula, ponto e vírgula, se vier alguma pausa, aí o pronome oblíquo átono não vai ficar antes do verbo. Se vier alguma pausa, beleza? Se vier alguma pausa entre a palavra atrativa e o verbo. Como assim? Olha pra mim. Vamos lá. Vem comigo. O agora aqui é um advérbio, não é isso, maluco? Coisa linda. Advérbio. Ah, advérbio é palavra atrativa. Sim. É por isso que o pronome oblíquo átono está antes do verbo. Sim. Mas, atenção. Atenção, hein? Acorda aí. Se tiver uma pausa entre a palavra atrativa e o verbo, o pronome oblíquo átono não vai ficar mais aqui. Ele vai ficar onde? Ele vai ficar depois do verbo. Tá claro isso? Se vier uma pausa, vou repetir, hein? Se vier uma pausa entre a palavra atrativa e o verbo, o pronome oblíquo átono não vai ficar antes do verbo. Ele vai ficar onde, Pestana? Ele vai ficar depois do verbo. Beleza? Olha pra cá. Próximo tópico. Soube que me elogiaram. Esse que é uma conjunção integrante. Lembra? Eu soube isso. Eu soube o quê? Que me elogiaram. Lembra que esse que é uma conjunção integrante? Qualquer conjunção subordinativa, essa é uma outra regra, hein, pessoal? Estou na terceira regra. Cada frase é uma regra, beleza? Essa frase tem a seguinte regra. Conjunção subordinativa. Se vier uma conjunção subordinativa antes do verbo, o pronome oblíquo átono vai se sentir atraído, entre aspas, obviamente, pela conjunção subordinativa. Tranquilão? Beleza? Então, se vier uma conjunção subordinativa, pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Por isso que você não poderia dizer, soube que elogiaram-me. Você não pode dizer isso. Você tem que dizer o quê? Soube que me elogiaram. O pronome oblíquo átono vai ficar antes do verbo. Atraído por quem? Pela conjunção integrante. No fim, eu vou dar aquele resuminho, tá? Aquela recapitulação. Próxima regra. Duas pessoas que se encontravam desaparecidas, apareceram. Esse que aqui é um pronome relativo. Pô, Pestana, o pronome relativo também atrai? Atrai. O pronome relativo é também uma palavra atrativa. Atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Beleza? Você não poderia dizer duas pessoas que encontravam-se desaparecidas?
apareceram. Você não pode colocar o pronome depois do verbo. Você tem que deixar antes do verbo. Por quê? Porque esse que é um pronome relativo. Então, o pronome relativo atrai? Atrai. Continuando. Poucos te deram a oportunidade. Poucos é um pronome indefinido. O pronome indefinido é uma palavra atrativa, Pestana? É. Os pronomes indefinidos atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Você não poderia dizer, poucos deram-te. Você só poderia dizer, poucos te deram. O pronome oblíquo vem antes do verbo. Atraído por quem? Pelo pronome indefinido. Caramba, são muitas regras. Infelizmente, é verdade. Continuando. Quem nos fez a encomenda? Esse quem aqui é um pronome interrogativo, que também é uma palavra atrativa. Portanto, o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo. Beleza? Atraído pelo pronome interrogativo. Continuando. Observe agora essa estrutura. Em se plantando, tudo dá. Em se plantando, tudo dá. Observe. Segundo os gramáticos, essa estrutura fixa, que vem com a preposição em, mais pronome oblíquo mais gerúndio. Se você tiver essa estrutura em, pronome oblíquo gerúndio, não respira. O pronome oblíquo só pode vir antes do verbo no gerúndio. Pô, Pestana, eu não poderia dizer assim, não, ó. Implantando-se tudo dá. Pô, implantando-se, parece que tu está implantando alguma coisa, né? Não, você não pode fazer isso. Beleza? O pronome vem entre o em, a preposição em e o gerúndio. Não esqueça, hein? Vamos que vamos. Mais uma regrinha linda. Ora me ajuda, ora não me ajuda. Tá vendo esse ora? Lembra que esse ora são conjunções alternativas? As conjunções alternativas, ou, ora, quer, seja, principalmente o ora, os gramáticos deixam claro isso. Se eu não me engano, quem diz isso com muita clareza é o Faraco e Moura, a gramática do Faraco e Moura, que inclusive já participaram da banca da referência bibliográfica sugerida pela banca da AFA, Academia da Força Aérea, uma prova militar. Enfim, vamos lá. O fato é, ora, são conjunções alternativas. Atraem o pronome oblíquo Tudo bem, esse segundo aqui está atraído pelo não, né? Mas se não tivesse esse não aqui, o ora estaria atraindo de qualquer maneira. Resumindo, você não poderia dizer, ora ajuda-me, ora não ajuda-me. No primeiro caso, por quê? Porque o ora atrai. No segundo caso, tem o não aqui, né? Mas se não tivesse, de novo, o ora estaria atraindo. Tranquilo? Beleza? Deixa eu te falar outra parada aqui, rapidinho. Das conjunções coordenativas, quais são as que atraem, Pestana? Atraem, assim, sempre. O e não atrai, mas o nem atrai, sempre. Aquelas construções correlativas, lembra que eu falei de conjunções coordenativas? Não só, mas também. Não apenas, como também. Não somente, senão ainda. Lembra daquilo? Essas expressões atraem o pronome oblíquo Eu não coloquei aqui no quadro, mas eu estou falando para você. Beleza? Então, o nem, o não só, mas também atraem pronome oblíquo Lembra? Tanto quanto. Ele tanto estuda quanto trabalha. Esse tanto quanto também atrai. Beleza? Anota isso. Não está no quadro, mas anota. É importante. Ora, atrai também. E as outras conjunções, Pestana? As outras conjunções coordenativas não atraem. Mas é um caso mais para frente que a gente vai ver. Caso facultativo. Beleza? Então vamos lá. Recapitulando até agora, o que a gente viu? Vem comigo. Palavra de sentido negativo, atrai. Advérbio, atrai. Se tiver uma pausa, você joga o pronome para depois do verbo, hein? Beleza? Terceiro tópico, conjunção subordinativa. Todas atraem.
Ouviu isso? Todas as conjunções subordinativas atraem. Desculpa eu gritar aí no teu ouvido, mas é para que você não esqueça. Todas as conjunções subordinativas atraem. Pronome relativo, atrai. Pronome definido, atrai. Pronome interrogativo, atrai. Essa construção, em mais ser mais gerúndio. Fica no meio o pronome oblíquo átero, antes do verbo. Conjunções coordenativas. Nem, não só, mas também, tanto quanto, ora. Essas conjunções coordenativas atraem. Vamos continuar, galera. Deus te proteja, meu filho, e que bons ventos o tragam logo. Toda vez que você tiver uma frase que a gente chama de frase optativa, que indica desejo, por exemplo, quando você diz assim, ó, Deus te abençoe, meu filho, você está expressando um desejo. O pronome oblíquo átero vai ficar antes do verbo, em orações optativas. Anota isso. Beleza? Orações optativas. O pronome oblíquo átero fica antes do verbo. E que bons ventos o tragam logo. Olha aí, ó. Oração exclamativa. Quando você tiver uma exclamação, com essa intenção de conselho, de desejo, o pronome oblíquo átero vem antes do verbo. Tranquilo? Então, oração que exprime desejo. Macacos me mordam. É um desejo meio estranho, mas é uma expressão fixa na língua. O pronome vem antes do verbo. Oração exclamativa. Pronome antes do verbo. Beleza? Caramba, Pestana, é muito troço. Calma, meu camarada, tu não viu nada. Vamos que vamos, hein? Não deixa a peteca cair, irmão. Porque o cara que sabe isso, ele vai acertar a questão. Você tem que ser esse cara. Vem comigo. Foram ajudados por nos trazerem até aqui. Última regra de próclise. Última regra. Olha aí, ó. Vamos ver esse pedaço aqui. Foram ajudados por nos trazerem aqui. Qual é a regra? Foram ajudados por nos trazerem até aqui. A regra é... Tá vendo esse verbo? Esse verbo está no infinitivo. Só que ele está flexionado, porque ele está no plural. Se você tiver um verbo no infinitivo flexionado, o pronome oblíquo átero vai ficar antes do verbo. Eu vou repetir. Se você tiver um verbo no infinitivo flexionado, o pronome vai ficar antes do verbo. Beleza? Normalmente vem uma preposição antes do verbo no infinitivo flexionado. Então vamos lá. Veio uma preposição. Veio um verbo no infinitivo flexionado. Onde vai ficar o pronome oblíquo átero? Antes do verbo no infinitivo flexionado. Se o verbo não tivesse flexionado, aí é um outro caso. Aí seria um outro caso. Beleza? Que a gente vai ver mais à frente. O fato é, veio uma preposição. Beleza. Veio um verbo no infinitivo flexionado. Beleza. Onde é que vai ficar o pronome oblíquo átero? Antes do verbo no infinitivo flexionado. Existe caso facultativo disso? Claro que existe. E a gente vai ver mais pra frente. Agora eu vou falar de ênclise. Ou melhor, eu vou falar daqui a pouco de ênclise. Beleza? Olha pra mim rapidinho. Muita coisa, né? Eu sei que é muita coisa, mas você não deve ficar desesperado. A única maneira de você aprender assuntos grandes é você fazer o seguinte. Assistiu a aula de hoje? Beleza. Ah, Pestana, não deu para decorar tudo. É, vai ter que decorar, né? O que você faz? Mais tarde você volta a fita, meu camarada. Volta a fita é ótimo, né? Tu volta aí o MP4, MP3, sei lá qual é o nome desse troço, que eu sou meio alheio à tecnologia. Você volta a aula e assiste. E anota. Pega uma gramática do lado. Procura fixar. Faz exercícios. É a única maneira de você memorizar, decorar essas regrinhas. Beleza? Falamos de próclise, daqui a pouco falaremos de ênclise, mesóclise e vamos que vamos. Beleza? Existem alguns casos facultativos? Sim. Existem casos diferentes, com locução verbal? Tudo isso eu vou falar, relaxa. Daqui a pouco eu falo de colocação pronominal, a gente fecha, mas pronome ainda não acabou, porque a gente sabe que é muita coisa. Beleza? Calma, relaxa. Daqui a pouco a gente volta. Valeu!